Olá, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Eli Simberg e hoje eu vou mostrar para você que nem tudo o que reluz é ouro e que o falso se parece em muito com o verdadeiro. Na teologia a gente não é diferente e por isso eu vou provar para você que é falso o evangelho da graça da forma como nos ensinam. Recentemente li um comentário rabínico muito interessante onde o renomado professor e rabino alemão conhecido como Netziv disse que o sentimento religioso sincero não justifica as ações que Deus proíbe. Vou repetir. O sentimento religioso sincero não justifica as ações que Deus proíbe. Para melhor entender, o rabino está dizendo que crendices religiosas não invalidam a vontade de Deus e muito menos as suas leis. Um grande exemplo disso vemos no caso de Aviú e Nadav, que mesmo sendo sacerdotes e filhos de Arão, eles foram mortos por Deus quando ofereceram incenso e fogo estranho ao Senhor, achando que o status sacerdotal lhes garantia direitos e privilégios. Ou seja, pensavam que por serem sacerdotes, eles tinham autonomia para mudar aquilo que Deus instituiu. Os filhos do sacerdote Eli morreram porque também pecaram contra Deus por causa da rebeldia e de uma falsa liberdade religiosa para fazerem o que queriam. Um outro exemplo claro vemos no caso de Uzá, rapaz que mesmo cheio de boas intenções foi morto por Deus porque ousou tocar na arca da aliança a fim de impedi-la que caísse da carroça. Ou seja, a arca ela deveria ser carregada pelos levitas e sacerdotes ao invés de ser transportada numa carroça. Então, vemos que o erro dos sacerdotes e levitas contribuiu para a morte de Uzá, que por sua vez desobedeceu uma ordem direta de Deus. Então, vamos tomar muito cuidado para não morrer por causa de nossas boas intenções e erros dos outros. Lembre-se que a palavra de Deus não tem absolutamente nada a ver com achismos religiosos, gente. Deus não tem nenhum compromisso com pessoas que interpretam indevidamente as escrituras ou desobedecem suas ordenanças. É simples assim. A maior sorte, preste atenção no que eu vou te dizer, a maior sorte dos teólogos manipuladores das escrituras em favor de suas crendices é que Deus não está presente em seus cultos religiosos. Caso contrário, eles seriam consumidos pelos atos que praticam contrariando a palavra de Deus e por fazerem o povo pecar através das heresias que eles ensinam. Ah, mas aí alguém vai me dizer, Eli, pelo amor de Deus, cara, hoje nós vivemos no tempo da graça, meu, e não da lei. Não é isso que dizem? Em primeiro lugar, precisamos entender que o tempo da graça foi inaugurado no dia em que Adão e Eva pecaram contra o Senhor e não foram consumidos imediatamente por causa do quê? Da misericórdia de Deus. Porém, morreram por causa da desobediência e do pecado. E por isso nós também morremos pelos nossos pecados. Na época de Noé, Deus foi misericordioso, mas o povão não quis saber de sua pregação. E por isso foram o quê? Destruídos. Os meus irmãos judeus estão experimentando a graça e os juízos de Deus desde que o Senhor nos libertou das mãos de Faraó, gente. Leia a Bíblia que vocês vão ver. A graça não tem nada a ver com invalidação de mandamentos ou recesso das leis de Deus.
O apóstolo Paulo escreveu que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo também questionou os gentios dizendo: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Por isso, gente, João escreveu que se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Ou seja, não orem para quem peca para a morte. Agora, se o povo não é instruído nas leis de Deus, então como saber qual é o pecado para a morte e qual é o pecado que não é para a morte? Me diz, né? Recentemente vi no Facebook o povo pedindo oração, né, para Deus livrar do Covid um artista profano que peca para a morte. E isso está confirmado em seus atos promovidos pela própria mídia. Agora, como o povo não entende a Constituição divina por causa das religiões, criam-se então teorias tentando justificar a prática do pecado através da descontextualização das Escrituras e manipulação do amor de Deus. Quando o assunto é juízo e justiça, o apóstolo Paulo deu uma prensa nos gentios ao citar para os romanos a palavra de Deus revelada a quem, gente? A Moisés, que diz assim: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Isso explica o fato de Adão e Eva não terem sido fulminados por Deus e nem mesmo, gente, a nação de Israel, né? Quantos problemas o nosso povo criou, né? Olhando para os nossos dias, é preciso entender que não é com crendices e orações que se resolvem os problemas, gente. Os pecadores precisam ouvir a palavra de Deus para que tenham o quê? Fé, e saibam que cometem pecados e assim tenham chance de se arrepender e confessar os erros e então serem libertos e salvos. Mas isso não assegura que serão livres do quê? Do juízo do Senhor, gente. Se o tempo da graça foi inaugurado por Cristo há 2000 anos atrás, né, como dizem por aí, então como explicar o caso de Ananias e Safira, né? No capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, vemos que ambos foram fulminados por Deus. Por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo e por isso caíram mortos aos pés do apóstolo Pedro. Ou seja, cometeram um pecado para a morte. E Pedro não veio com teorias de época da graça para justificá-los perante a comunidade judaica ali crente em Yeshua. Essa teoria de época da graça não é bíblica, gente, mas apenas um conceito religioso cristão baseado em versículos fora do contexto. Se atualmente Deus se fizer presente nos cultos religiosos, não sobrará quase ninguém, gente. Precisamos revisar urgentemente esse conceito enganoso de época da graça, né? Evangelho da graça. Por quê? Porque na realidade estamos vivendo na época do quê, gente? Da apostasia. E Deus, pela sua misericórdia, não se faz presente nos cultos que vemos por aí. A época da graça não tem nada a ver com a invalidação das leis de Deus, que revelam os pecados. Muito pelo contrário, gente. O Espírito Santo foi enviado para nos
convencer, gente, do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, e não para aprimorar a nossa capacidade criativa de dar asas às fantasias religiosas que pregam a anomia ou a manipulação da lei de Deus. Veja que a função do Espírito Santo está vinculada às leis de Deus, porém os líderes tratoristas, querem alargar o caminho para encherem suas denominações religiosas e por isso preferem invalidar ou manipular as leis de Deus e atrapalhar o agir do Espírito Santo. Então, se os juízos de Deus não se manifestam atualmente nas igrejas, não é porque estamos no tempo da graça, mas porque as igrejas estão longe da verdade, estão longe de Deus. E não é de hoje que a igreja gentílica está longe da verdade. Basta você ler a situação dos crentes, das 7 igrejas da Ásia, relatado nos primeiros capítulos de Apocalipse, O cristianismo, gente, e o judaísmo, veja que interessante, têm a chave do conhecimento nas mãos, porém andam de mãos dadas, manipulando e enganando o povo que, por sua vez, não busca o conhecimento da verdade. Como diz o ditado, meias verdades são o quê? Grandes mentiras. Se você ainda não percebeu essa realidade, assista o vídeo em que apresento o falso evangelho judaizante e cristianizante, que aparentemente se baseia nas escrituras. Assista o vídeo em que mostro as origens da hermenêutica implantada nos cursos de teologia. Assista também a palestra em que vos apresento a história dos títulos enganosos chamados de Novo e Velho Testamento e conheça as procedências dessa aberração teológica que causa grandes transtornos e divisões entre os crentes leigos. Gente, é muito triste e difícil o que eu vou dizer, mas eu tenho que falar. Estamos nos últimos segundos que nos restam para revisarmos os nossos conceitos, abandonarmos as fantasias religiosas e restaurarmos a nossa fé e obras segundo a vontade de Deus. As comunidades religiosas continuarão a todo vapor. O povão continuará com suas fantasias religiosas, principalmente, gente, o mundo gospel, achando que blá 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 em nome de Jesus serve para alguma coisa. Por isso, o escritor da carta aos Hebreus alertou que, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra do quê, gente? De 2 ou 3 testemunhas. Então, de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará os pecadores, não o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esses juízos e castigos estão destinados aos crentes em Yeshua, que através do falso evangelho da graça continuam pecando voluntariamente contra Deus. É só você ler o contexto, que você vai entender. Se você lembrou da mulher adúltera, e acha que naquele dia Yeshua estava dando uma demonstração gratuita da graça de Deus contra a lei, de Moisés, assista esse vídeo para entender o porquê Yeshua não podia condená-la naquele momento. Se ele fizesse isso, já era. Você vai ver que Yeshua estava cumprindo a lei de Deus ao invés de ensinar um falso evangelho da graça. Então, se você gostou desse vídeo,
Aproveite para se inscrever aqui no canal, ative o sininho, né, para ser notificado sempre que eu enviar novos vídeos e compartilhe aí os nossos estudos com os seus amigos. Um forte abraço daqui de Jerusalém e a gente se vê no próximo vídeo. Shalom, shalom.